Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Hoje é terça-feira, véspera de jogo importante lá na Vila Belmiro contra o Santos. O Inter que vem de uma vitória importantíssima também contra o Red Bull Bragantino, 2-0 jogando em Bragança. E joga agora pela última vez, né? Em São Paulo, depois vai para casa, pega o Flamengo. Mas esse jogo contra o Santos é importante porque o Inter neste momento está a 4 pontos do líder. Corinthians, que joga hoje contra o Cuiabá. Então, dependendo do que acontecer, um tropeço do Corinthians, o Inter pode diminuir essa vantagem que o clube paulista tem, né? É um jogo difícil na Vila Belmiro, a gente sabe que o Inter tem históricas dificuldades por lá, mas por que não, né? Bragantino também era um adversário difícil e o Inter acabou vencendo. Vamos projetar esse jogo e falar um pouquinho dos bastidores do Internacional também. Deixa eu pedir, gente. Tá gostando do canal? Tá gostando dos conteúdos nessa viagem a São Paulo? Então deixa o like no vídeo, te inscreve no canal se não é inscrito, é um botãozinho e me ajuda muito. E deixa eu lembrar vocês que esse vídeo tem o apoio da OneXBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Colar Repórter, que te dá crédito dobrado no teu primeiro cadastro e no teu primeiro depósito. Mais Ágil, antecipe o saldo do FGTS com a galera da Mais Ágil, dinheiro na conta em menos de 24 horas. Link na descrição do vídeo. E Brechó Colorado, tem um manto antigo do Internacional, aquele que tu não acha mais em loja, está no brechócolorado.com.br. Vamos falar um pouco desse time do Internacional, gente, não, que vai pegar o Santos na quarta-feira, porque o Mano Menezes perdeu um dos seus principais jogadores, né, que é o Wanderson, levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bragantino, e agora o Inter fica desfalcado ali pela ponta esquerda. Existem algumas possibilidades. A primeira seria uma troca simples, né? A entrada do Carlos Depena, jogando pelo lado do campo, até porque o Mano Menezes, na coletiva, depois do jogo contra o Bragantino, destacou que o Depena foi contratado pelo Inter para ser um extrema, onde ele jogou a maioria da carreira, né? No Nacional, no próprio Dinamo Kiev, ele jogou por lá, né? E o Mano transformou num interno, né? Num volante que joga ali na abertura de meio campo. Seria uma troca simples, né? Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, a vinda do David para o lado do campo com o alemão entrando na referência. E aí algum jogador entraria com um segundo atacante na vaga do Gabriel ou do Dourado. Eu não acredito nessa possibilidade. A outra seria o Pedro Henrique entrando na vaga do Wanderson, já que ele volta de suspensão, né? Depois de cumprir contra o Red Bull Bragantino, fica à disposição, né? Sai o Wanderson, entra o Pedro Henrique. Então como é que a gente pode começar a projetar esse time do Internacional? Com o Daniel no gol, Bustos, Mercado, Vitão e o René, Dourado e Gabriel, Edenilson, Alan Patrick, e aí na frente fica essa dúvida, né? David e Alemão, Depena e Alemão, Depena e David. Vamos ver como é que fica essa formação do time do Internacional. Ontem, gente, teve treino em Atibaia, né? Treino para os reservas. E eu queria mostrar algumas imagens aqui para vocês e falar um pouquinho sobre isso. O trabalho foi de campo reduzido, num dos campos do resort onde o Inter está hospedado em Atibaia, e contou com o trabalho apenas dos reservas, né? Ou para aqueles que jogaram menos de 90 minutos na partida contra o Red Bull Bragantino. Caso, por exemplo, dos 5 que decidiram o jogo, né? O Depena, o próprio Johnny, Estevão, Tyson, Alemão e companhia limitada, né? O trabalho era muito simples. Era um trabalho de ataque contra a defesa, começando do 1 para 1 e depois ingressando, né? 2 contra 3, 4 contra 3 e assim sucessivamente, né? No final do treino, um trabalho de finalizações. A parte aconteceu. E um dos principais destaques foram o Estevão, que participou muito bem da atividade durante todo o tempo, e também o Carlos Depena, né? Que durante aquela atividade que eu mostrei para vocês, também foi o que teve o melhor aproveitamento nas finalizações. É bom dizer, tá? O Mano Menezes, ele não comandou essa atividade, ficou apenas observando o seu auxiliar, o Sidney Lobo, comandar essa atividade com o preparador físico. Uma outra boa notícia em relação a esse jogo vem do próprio adversário, né? Do Santos, que empatou em 2-2 contra o Atlético Paranaense na última rodada, está um pouquinho atrás do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro e não vai ter à disposição o seu principal jogador, pelo menos na minha concepção, né? Que é o Marcos Leonardo, jogador que fez os 2 gols, né, do Santos no empate contra o Furacão e que está servindo a seleção brasileira sub-20.
Ele até forçou um terceiro cartão amarelo, né? Pelo menos foi o que deu para entender, e por isso não fica à disposição do Bustos, né, técnico da equipe do Santos, na quarta-feira. Uma outra coisa que a gente precisa falar sobre o Internacional é sobre o zagueiro Vitão. Afinal, no domingo ainda, o Inter recebeu a informação de que o campeonato ucraniano começa a articular um possível retorno. E o que isso significa na prática em relação ao Internacional, né? Significa o Vitão. Porque por mais que o Depena esteja emprestado e pertença ao Dinamo de Kiev, ele está emprestado já até o final do ano. O Alan Patrick, o Inter comprou em definitivo. O Wanderson é do futebol russo, e o futebol russo não parou, segue jogando a sua liga interna. Já o Vitão, sim, né? O Vitão está emprestado ao Inter pelo Shakhtar até o final deste mês, até o dia 30, naquela norma da FIFA que liberou jogadores que estavam na Ucrânia a jogar em outros países de forma gratuita, né, para que eles não parassem por conta do conflito entre Ucrânia e Rússia. O que o Inter diz, tá? O Inter diz que ainda é muito cedo para tomar uma decisão ou uma preocupação maior em relação a um retorno do Vitão para lá. E isso seria muito ruim, né? Afinal, o Vitão é titular do Inter, tem jogado bem. O Bruno Mendes também tem um impasse, né, junto ao Corinthians e terminaria o contrato também no final desse mês. Então são dois jogadores que o Inter perderia num setor de uma vez só. E o que há de leitura nos bastidores que eu consegui apurar é o seguinte: o Vitão, o Inter está muito otimista, e eu já trouxe isso aqui no canal algumas vezes, de ampliar pelo menos o empréstimo junto ao Shakhtar até o final do ano. E depois exercer, se possível, o direito de compra, que está na casa dos 2, 3 milhões de euros. O Inter entende que isso é uma pressão do Shakhtar para que ele exerça logo esse passe fixado. Então, uma situação para a gente ficar de olho aí nos próximos dias, semanas, para ver o que vai acontecer na zaga do Internacional. De você, contrataria o Vitão? Ampliaria o empréstimo? Já compraria para se livrar disso? Se tivesse que fazer um investimento, Vitão ou Mendes? Deixa aqui no comentário que eu quero a opinião de você, beleza? Deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Tamo junto. A gente se vê lá em Santos agora. Tamo junto. Tchau!